Olá, tudo bem? Mais uma aulinha da professora Karina e hoje é uma aula especial. É uma aula de história e eu quis trazer alguma coisa diferente para vocês. E eu trouxe uma visita. Por quê? Porque ela vai dizer a profissão dela, vocês vão entender. E tem a ver com o assunto e ela gosta muito dessa matéria. Então eu achei que era legal uma outra pessoa com outro olhar estar conversando com vocês. E quem quiser que esse canal, esse conteúdo servir para alunos de 5º ano nessa época de ensino remoto, se inscrever e ativa o sininho, a gente tem conteúdo novo sempre. E compartilhe, se puder ajudar alguém, eu fico feliz. Então, vocês vão ficar com a minha convidada hoje, que é a Bruna. Ela vai se apresentar. E eu vou falar com vocês. Hoje vocês vão mais me ouvir. Bem-vinda, Bruna. Obrigada. Oi, meu nome é Bruna, eu sou advogada e fui convidada hoje para falar um pouquinho sobre Constituição, democracia e cidadania. Ela vai ficar com vocês agora, tá bom? Preste atenção, vocês têm muita coisa que aprender. Vamos lá, crianças, vou tentar ser bem sucinta com vocês, tá? O primeiro tópico que a gente vai abordar é Constituição. O que é uma Constituição? A gente vê toda hora passando no Jornal Nacional, todo mundo falando sobre Constituição, a gente precisa proteger a Constituição, outros falando que não querem mais a Constituição, que é a volta do AI-5, o Ato Constitucional 5, né? E o que é isso, né? O que a Constituição representa para nós, né? O que ela traz de benefícios, o que ela assegura? Vamos lá. Para a gente entender primeiro a Constituição, a gente tem que entender o contexto histórico onde ela surgiu. Bom, ela foi promulgada em 1988, então tem um pouco mais de 30 anos que a gente vive num regime constitucional de direito, e a gente vinha de mais de 3 décadas de ditadura. Então a gente vivia durante um período militar, a Constituição veio para romper com esse período militar e é por isso que ela é conhecida como uma Constituição cidadã. O que significa? Ela traz diversos direitos e garantias fundamentais, tá bom? Então, a Constituição veio para romper com esse paradigma da ditadura militar e ela tem um rol do artigo 5º onde ela só diz quais são os seus direitos e garantias fundamentais, né? O direito a voto, o direito a ir e vir, o direito à liberdade. Esses direitos eu vou abordar mais especificamente durante a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Como eu estava falando com vocês, a Constituição ela veio para romper com o regime militar, né? Então, ela trouxe novamente para o Brasil, em 1988, as eleições, né? O que são as eleições? É o direito que o povo tem de eleger quem vai estar no poder, quem serão os dirigentes da nação, né? Então, a gente fala que quando o povo coloca o líder no poder, a gente vive numa democracia, é um regime democrático. Então, nós temos 3 poderes, né? 2 poderes, eles são... Então vamos lá, nós temos 3 poderes que regem, né, toda a infraestrutura do Estado Democrático de Direito do Brasil, que são poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. 2 desses poderes o povo elege quem vai governar, que é o poder executivo, já vou explicar mais à frente para vocês o que é o poder executivo, e o poder legislativo. O poder judiciário é eleito, né, de maneira indireta. Já explico para vocês, tá bom? Então vamos começar a falar sobre os 3 poderes. Primeiro poder, o poder executivo. O que é o poder executivo? O que ele faz? Quais são as suas atribuições? Entenderem o que é o poder executivo, a gente tem que pensar em entender quem é que manda no poder executivo, quem é o chefe do poder executivo. Então, o chefe do poder executivo é o presidente da República. Eu vou colocar a foto dele aí no vídeo, tá? Vai aparecer magicamente para vocês. Atualmente, o presidente da República é o senhor Jair Bolsonaro. Ele foi eleito nas eleições de 2018 através de voto popular. Então, ele foi eleito democraticamente. O povo decidiu que ele seria o melhor para nós. Entendeu? O povo foi às urnas e elegeu ele como governante do Poder Executivo. O que o Poder Executivo faz? O Poder Executivo, ele cuida do dinheiro da nação.
É ele que vai gerir os gastos da nação, é ele que vai destinar o que vai para a educação, o que vai para a saúde, o que vai para segurança pública. Então, ele cuida do dinheiro, né? Esse dinheiro vem através de tributo, todo mundo paga tributo, e aí vai como se fosse um cofrinho, e lá o senhor Jair Bolsonaro, o presidente da República, vai dividir esse dinheiro para os lugares onde precisam ser aplicados, tá bom? Mas ele faz isso da maneira que ele quer, né? Fala assim, quer saber, ó, cansei desse negócio de educação, vou mandar R$1 para esse povo aí. Não vai ter mais aula, não vai ter merenda, e aí vocês vão ficar aí, ó, chupando o dedo. Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente tem a Constituição. A Constituição está ali para dizer o quanto ele tem que repassar, né? A Constituição assegura que todo mundo tem o direito de estudar. E todo mundo tem o direito a ter o material didático. Vocês vão acompanhar, por exemplo, o conteúdo dessa aula no livro. Esse livro tem que ser entregue gratuitamente para vocês. Então, assim, a Constituição governa os governantes. E é por isso que ela é extremamente importante para nós. Porque senão o presidente da República fala, quer saber, ó, eu vou fazer uma pirâmide. Cansei desse negócio aqui, ó, de Congresso Nacional. Olha que negócio feio isso aqui. Eu vou fazer uma pirâmide gigante aqui de mármore, negócio lindo. Vou fazer o topo de ouro, vou ficar sentado lá em cima assim, ó, só olhando o povo lá embaixo. Ele pode fazer isso? Não. Por quê? Porque a gente tem uma Constituição que diz como ele deve governar. A Constituição governa os governantes. Anotem isso no caderno de vocês, hein? A Constituição governa os governantes. E é por isso que ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque se a Constituição cair, todos os direitos e garantias fundamentais que estão lá expressos caem junto. Então, assim, vocês têm o direito à educação, vocês têm direito à saúde pública, né, de qualidade, apesar de não ser tão qualidade assim, né? Então, todos esses direitos, direito de ir e vir, o direito de ser preso só em flagrante delito ou por sentença judicial. Então, assim, se não tem Constituição, não tem direitos. Beleza? Joinha? Entenderam? Por que ela é importante? Então, vamos lá. Executivo. O que o Executivo faz? Administra dinheiro. Pega o dinheiro público e vai mandando para os lugares que são necessários, tá bom? Vamos adiantando aqui, porque senão vai ficar muito maçante para vocês. Poder Judiciário. O que é o Poder Judiciário? Esse é o mais fácil, né? O Poder Judiciário, ele tem como função julgar. Então, assim, se você, por exemplo, tem um problema com o seu vizinho, né? Tá com o som alto, ligado, está te incomodando, e vocês não conseguem resolver entre vocês levam essa demanda para o Judiciário. Então, o Judiciário, ele faz o quê? Julga, né? Esse é mais tranquilo. Quem que é o atual presidente do Poder Judiciário, né? Que a gente fala que é o presidente máximo da nossa Corte Suprema hoje, que é do STF. É o Dias Toffoli. Vai aparecer a foto dele aí magicamente para vocês, tá bom? Ele é o atual chefe do Poder Judiciário brasileiro. Então, assim, quando vocês verem lá no jornal, o Dias Toffoli deu uma decisão assim, assim, assado, o STF decidiu sobre... A gente está falando sobre o quê? Poder Judiciário, tá bom? Vamos avançar. O terceiro poder é o poder legislativo. O que é o poder legislativo? O poder legislativo, ele cria leis, né? Então, a gente já expliquei para vocês, que a gente vive num estado, num regime democrático de direito, né? Que é o regime democrático onde a gente elege nossos governantes, e ele é regido através de leis, né? Regido através de um ordenamento jurídico. Então, assim, quem cria esse ordenamento jurídico? O Poder Legislativo. E como é que se compõe esse Poder Legislativo, né? A gente tem aqui, vocês devem reconhecer aqui muito bem, né? Esse prédio, que é o Congresso Nacional. Vamos lá, o Congresso Nacional está em Brasília, e o Poder Legislativo é dividido em duas partes, tá bom? Em duas sessões. A gente tem aqui a Câmara dos Deputados. O que é a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados são os representantes do povo, né? Então, assim, quando a gente fala que a Câmara dos Deputados é representante do povo, significa que tem estados da nação que tem mais deputados que outros. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem um número de deputados lá no Congresso Nacional muito maior que Rondônia, porque eles são representantes do povo. Então, proporcionalmente ao número de pessoas que vivem naquele lugar. Ok? Então, Câmara dos Deputados.
Quem que é o presidente da Câmara dos Deputados? Vai aparecer aí magicamente a foto dele para vocês. Mas é o Rodrigo Maia, tá bom? Rodrigo Maia, ele é um deputado lá do Rio de Janeiro e ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Vamos lá. No Poder Legislativo também a gente tem o Senado Federal. O que é o Senado Federal? O Senado Federal, a gente tem lá os representantes dos estados, né? Então é diferente da Câmara dos Deputados. Lá a gente tem 3 senadores para cada estado da nação, tá bom? E aí vai aparecer magicamente para vocês a foto do presidente do Senado, que é o senhor Davi Alcolumbre, tá bom? Vai aparecer aí na edição para vocês. E aí, por que eu fiz esse desenho aqui? Muito bonito, inclusive foi eu que fiz. Para explicar para vocês como funciona o Poder Legislativo brasileiro. Vocês sabem que Brasília foi projetada pelo Oscar Niemeyer, que era um arquiteto, um cara visionário. E ele criou um negócio muito magnífico para a gente conseguir entender, porque a própria fachada do prédio explica como funciona o Poder Legislativo. Vamos lá. Aqui, bem nesse lugar aqui, bem abaixo desse prato, é a Câmara dos Deputados, né? Então, assim, todo o projeto de lei, toda a medida legislativa se inicia aqui. E é por isso que a gente tem um prato virado para cima. Então, as primeiras votações, as primeiras discussões sobre uma lei, um projeto, uma medida, se inicia aqui. Então, por isso, ele começa. Vejam, observem que o prato está virado para cima. Então, ele suscita, ele levanta, ele inicia. Aqui, a gente tem o Senado Federal. Observem, crianças, o prato está virado para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui fecha, termina, conclui. Então, vamos lá. Como é que funciona o Poder Legislativo no país? Câmara dos Deputados, ela inicia, ela suscita, ela começa a votação, né? Se for aprovado aqui e os deputados falarem, ok, legal isso aí, gostamos, vai mandar esse projeto de lei aqui para o Senado Federal, tá? Senado Federal, a Casa Revisora. Fecha, conclui, entendeu? Suscita, Câmara dos Deputados, conclui, Senado Federal. Joia? Conseguiram entender? Vamos lá. A professora Karina tem alguns tópicos ali que ela gostaria que eu abordasse com vocês. Então, dentro desses 3 poderes, eu quero assim esclarecer para os meninos que nós hoje vivemos numa democracia, né? Nós falamos sobre o regime monárquico atrás, que o rei era o absoluto. Hoje nós vemos uma democracia. Então, dentro da Constituição, falando dos poderes, o que é uma democracia hoje? O Brasil é regido. Como é que funciona? Vamos lá. Como é que funciona a democracia? A gente primeiro, para saber como funciona a democracia, a gente tem que saber o que é povo e o que é população, né? Vamos lá. População é todo mundo que vive naquele território. Então, a gente inclui os estrangeiros, a gente inclui vocês, crianças, né? Os idosos com mais de 70 anos. E a gente tem também o povo. O que é o povo? É quem tem direito, que a gente chama dentro da área jurídica, ao sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? O direito de votar e ser votado, né? Então, ali a partir dos 16 anos já tem o voto facultativo, a partir dos 18 o voto já é obrigatório e até os 70 anos é obrigado a votar, ok? Os analfabetos também eles têm, é facultativo, não é obrigatório. Vamos lá, como funciona esse sistema democrático? A gente tem hoje no Brasil que esse sistema democrático ele se dá através de partidos políticos, né? Então você escolhe um partido do qual você tem uma afinidade ideológica, você se filia àquele partido e você entra no pleito eleitoral levantando a bandeira daquele partido. Então você vai ser o representante do partido, tá bom? E aí você entra nos debates, você é votado, e aí se você for eleito, ou você pode fazer parte aqui do Poder Executivo, né? Você pode ser o quê? Um prefeito, um governador, um presidente, que vai fazer o quê? Gerir o dinheiro, administrar o dinheiro, tá bom? Então, qual que é o representante do Poder Executivo no município?
Prefeito. Qual é o representante do Poder Executivo no Estado? O governador. E na União, né, o presidente. Ou você pode trabalhar aqui, ó, no Poder Legislativo. Você ser o representante do povo, trabalhar na Câmara dos Deputados. Ou representante do Estado, ir para o Senado Federal. Tá bom? É bem em apertada síntese, assim, a grosso modo, é assim que funciona o sistema eleitoral no país. Então, nós temos dois poderes que são, quem decide é o povo, não é isso? Não é isso, advogada Bruna? Isso. O poder legislativo é o povo que decide, o poder executivo é o povo que decide, não é? Sim. O judiciário, não. Aí é uma coisa indireta que o povo não participa, são as pessoas que eles colocaram lá. E a importância do voto, certo? A gente tem que pensar bem, essa é uma arma que a gente tem para poder mudar o nosso país. É isso? Isso, só vou fazer uma observação aqui no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele também tem, de forma indireta, a participação do povo, né? Quem é que faz parte do Poder Judiciário? São os juristas, né? Então, assim, são juízes de direito, né? Claro que tem membros do Ministério Público, também são indicados para essas cortes, igual o STF, STJ, tem participação da OAB também, mas o presidente do Poder Judiciário, que eu mostrei a foto aí para vocês, que o Dias Toffoli, ele foi indicado pelo presidente da República. Então, indiretamente, o povo também participou disso, porque quem elegeu o presidente da República? Nós. Tá? Então, trazendo isso para o nosso município, nós temos o prefeito que nós elegemos, nós temos os vereadores da Câmara que nós elegemos, né? E eles, por sua vez, vão eleger o presidente da Câmara. Exato. E o prefeito vai ter umas pessoas que vão auxiliá-lo ali, que ele escolhe que são seus secretários. Certo? Certo, perfeito. Dentro desse regime democrático, nós temos outra coisa muito importante nós temos que discutir, que é a cidadania e direitos. Então, o que é ser um cidadão dentro desse regime democrático hoje no nosso país? Então, vamos lá. Quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de uma pessoa que ela é dotada de direitos e deveres, né? Então, assim, qual que é a obrigação do cidadão? Vou falar bem a grosso modo aqui, votar. É uma obrigação dele, o voto não é facultativo. Salvo essas exceções que eu falei para vocês ali. Além desse tipo de obrigação, ele tem obrigações de pagar tributo, ele tem que fazer a contribuição dele com os estados, o município, com a União. Ele também tem deveres, né? Ele tem direitos, vamos lá. Ele tem direitos que são... Basicamente, em três tópicos são divididos. São os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos civis. Quando a gente fala de direitos políticos, a gente está falando basicamente desse direito que ele tem em fazer parte da democracia, que ele tem de fazer parte dos três poderes, ok? Quando a gente fala de direitos civis, a gente está falando que ele tem direito, por exemplo, de ter um nome, ele tem o direito a se casar, ele tem o direito de ter uma propriedade privada, ok? Quando a gente fala sobre direitos sociais, aí a gente já vai estar falando o quê? Que o cidadão ele tem direito a ter saúde pública, ele tem direito à educação, ele tem direito a lazer, moradia, tá bom? Então, quando o livro de vocês ali está abordando esses três tipos de direito, é dividido mais ou menos nesses tópicos que eu estou falando para vocês. Tá ok? Falando desses direitos ainda, nós sabemos, nem sempre foi assim. A gente sabe que várias pessoas têm seus direitos garantidos, houve revoluções, houve lutas, houve pessoas que inclusive precisam morrer para hoje a gente ter coisas que a gente tem hoje, como por exemplo, o voto feminino. A gente sabe que a mulher não pôde votar sempre. E houve toda uma trajetória para isso ser garantido em lei. E tem outro exemplo aqui, ó, que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Ela está se referindo ao direito das crianças, ok? A gente tem uma lei só para proteger vocês, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Quando a gente voltou a ser um regime democrático, a Constituição destinou um capítulo inteiro para tratar sobre os direitos de vocês. Então, assim, antes disso, a gente tinha trabalho infantil, vocês não tinham direito de estudar, por exemplo, tinha muita exploração em cima da criança, ela sofria maus tratos. Então,
Quando a gente rompeu aquele paradigma, voltou para um Estado democrático de direito, a Constituição disse, ok, vamos cuidar das nossas crianças e criou um capítulo só para vocês e, posteriormente, o Poder Legislativo criou uma lei inteira para cuidar de vocês, tá bom? Então, advogada Bruna, você que entende bastante lei, por isso que eu queria que trazer você hoje. E aí, tocar num ponto importante, que a Constituição, ela segura, né, os direitos do cidadão. Mas, o objetivo também é que os alunos entendam que eles têm direitos, mas eles também têm deveres, que quer realmente ser um cidadão. Então, direito à cidadania, o direito de ter direitos. Isso quer dizer, nós temos direitos, por exemplo, de se expressar, mas nós também temos deveres. Como, por exemplo, jogar lixo no chão. Queria que você falasse um pouquinho disso. Vamos lá, sobre os deveres do cidadão. A gente tem que lembrar que nem sempre é só direito, né? Os direitos é um negócio muito lindo, né? Direito à saúde, direito ao lazer, direito à moradia. Mas claro que para você conviver harmonicamente numa sociedade, você também tem deveres, né? Então, esses deveres, eles estão muito aliados à educação da pessoa. Então, óbvio que você não pode jogar lixo no chão, porque você tem que contribuir ali com o meio ambiente. Vocês, principalmente, crianças, quando vocês convivem ali na escola, vocês têm que respeitar o coleguinha de vocês, respeitar as diferenças sociais, respeitar as diferenças raciais, religiosas. Tudo isso é assegurado pela Constituição, ok? Então, a Constituição, ela tenta extinguir qualquer tipo de preconceito. E isso é um dever da população, inclusive de vocês, tá bom? Para conviver em sociedade, a gente tem que saber respeitar as diferenças. E isso é o principal dever de vocês. Então, para fechar, obrigada, gostei demais. Tenho certeza que os alunos aprenderam muito. A gente tem que tentar ser o mais sucinto possível. Mas por que eu trouxe a Bruna aqui? Não só porque ela é advogada, mas ela gosta muito de história. E ela entende, e ela, inclusive, conversando muito comigo, me fez hoje eu entender o quanto a história é importante. Porque nós conhecemos lá atrás, olha como é que era lá atrás, era um regime monárquico, lá onde o rei mandava era absoluto. Hoje nós adquirimos uma Constituição, que tem nossos direitos ali assegurados, mas também nós temos nossos deveres. Nós temos que ser um cidadão, sim, que cumpra com seu dever, que faça com que a gente participe ativamente dessa sociedade, mas nós temos deveres. Nós temos que começar aqui na escola, fazendo, por exemplo, as nossas tarefas. Se eu não fizer nem a minha tarefa da escola, como que eu vou cobrar um direito que eu tenho? Então vamos conhecer, vamos ler história. Antes de eu falar assim, eu prefiro o regime democrático, eu prefiro a ditadura. Nós podemos ficar ouvindo o que as pessoas falam, nós temos que saber realmente o que é primeiro. E depois a gente definir no senso crítico, eu sempre falo para vocês, tá? Você gosta muito de história, não gosta, Bruno? E por que você gosta de história? Vamos lá. A história é importante para a gente aprender o que aconteceu no passado e corrigir os possíveis erros do futuro. Então, vamos lá. Por que a gente precisa entender como era a sociedade antes da gente ter um regime democrático? Para a gente entender que isso é ruim, para a gente entender que isso vai ser um retrocesso, que isso vai ser dar um passo atrás. Hoje, eu estou aqui palestrando para vocês, porque quando eu concluí o meu curso e quando eu tomei posse, quando eu me tornei advogada, eu jurei proteger a Constituição. Por que eu estou aqui falando da Constituição para vocês? Porque não tem como vocês defenderem algo que vocês não conhecem. Não tem como vocês defenderem algo que vocês não saibam nem o que tem expresso lá. Então eu estou aqui fazendo meu papel, trazendo informações para vocês e faço aqui o meu apelo. Defendam a Constituição, defendam o Estado Democrático de Direito, porque isso é defender o direito de vocês, tá bom? Tô triste porque esse ano eu tive que dar essa palestra por vídeo. Geralmente eu vou na turma e aí a gente tem um contato físico que é bem mais legal. Eu abro para perguntas, né? Eu brinco com vocês, mas com essa pandemia não teve jeito. A minha palestra já estava agendada para a semana que aconteceu o lockdown, né? Que parou as atividades na escola, mas eu de maneira nenhuma queria deixar vocês prejudicados.
estou aqui dando a minha contribuição. Qualquer dúvida, eu não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, tá bom? Mas eu sei que vocês têm atividades para fazer sobre essa matéria. Mandem as dúvidas para a professora Karina. Qualquer esclarecimento eu mando para ela e ela manda no grupo de vocês, tá bom, crianças? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e estou à disposição sempre, tá bom? Obrigada e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, uma honra para você estar engrandecendo nosso canal. Obrigada. Crianças, vocês vão ter atividades aí sempre descritas, tá? Não deixem de olhar para vocês estarem fazendo, olhem realmente o que vocês precisam fazer. Vai engrandecer vocês como pessoas. Esse é o meu objetivo aqui. Por isso que eu trouxe essa visita, para poder mostrar também para vocês que esse olhar também, tá? E ela gosta muito de ler. Nós vamos em outra oportunidade falar da importância da leitura também, que eu quero que uma outra pessoa fale disso. Então, vocês vão ter atividades para desenvolver, olha a descrição do canal e até mais!